Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Rani Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, que é um método criado por mim, onde eu ensino você como é possível eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, se tornando referência em ATM. Então, gente, é o seguinte: hoje, paciente chegou travado. E agora, né? Quem aí recebe paciente de ATM ou já recebeu e ele chegou travado, com limitação de abertura ou fechamento da boca? Levanta a mão aí, coloca eu. Quero saber de vocês. Eu. Quero saber para, de fato, entender se isso é um problema que acontece com você, né? Eu já recebi vários pacientes com esse tipo. No nosso questionário de inscrição, vários colegas colocaram dúvidas sobre isso, sobre o travamento da ATM, como proceder quanto a isso. A Aline aí, ó, colocando a Aline recebe esse tipo de paciente, ó, já recebeu, tá? E eu vim exatamente para poder trazer algo que é um problema no dia a dia clínico do nosso consultório, que é o paciente que chega travado. E esse, gente, é um paciente que vai ser grato a você o resto da sua vida, o resto da vida dele também. É o paciente que vai ser grato e vai indicar pacientes para você. É paciente que vai, de fato, ter você como um profissional de referência. E você pode contar com ele para tudo, do ponto de vista de sua divulgação, da sua publicidade, de depoimentos, de tudo. Por quê? Ele vai se sentir extremamente agradável em poder ajudar quem ajudou a que ele ficasse sem dor. E dentro desse André aí colocando, eu também já. E dentro desse processo, a gente precisa entender o que é o travamento, né, do nosso dia a dia do paciente. Quem quer saber aí o que é tanto esse travamento que acontece com esse paciente? Coloca aí, eu quero. Quero saber se vocês estão focados aqui no processo. Tem gente que está almoçando, tem gente que está ocupado, dirigindo, mas participa, que é muito importante aí para você. A primeira coisa é o conceito, tá? O conceito de todo o processo de tratamento, ele precisa estar bem claro. É aquela coisa, Randy, eu quero sair da minha casa e ir para a minha clínica. Você tem que saber definitivamente o que é que você quer, o que é o conceito de fato. E o conceito do travamento do paciente com disfunção de ATM, ele às vezes é um pouco obscuro, não pela causa, mas sim por você não entender o que é que está acontecendo com ele. E para que eu possa deixar bem claro, a gente tem que entender o que é a articulação temporomandibular e qual a função dela no nosso dia a dia. Qual a função histórica, qual a função fisiológica, qual a função que existe por trás disso. E aí, gente, quem aí, quando tem raiva, quem aí conhece alguém, criança, que vai fazer birra, e que ela vai expor aquela sua raiva, o que é que ela acontece? Eu não quero! Quem aí conhece criança assim? Que serra os dentes, serra os punhos e eu não quero, e fica se batendo. Quem já viu criança assim? Serrando os dentes, o punho de forma intensa. O que é que isso quer dizer? Isso é uma exposição de um sentimento de luta ou fuga. Isso é uma exposição de um quadro que o paciente está passando, de um nível de defesa, de agressividade muito grande, tá? Então, se você já presenciou isso, você comece a observar que o ato de morder intensamente, o ato de fechar as mãos, de se contrair,
é um ato ou de proteção excessiva ou um ato de agressão excessiva. Quem está comigo aqui e concorda, coloca aí. Concordo. Coloca aí, eu concordo. E dentro desse processo, o que é que você precisa entender? Durante a anamnese com o seu paciente, se existe, de fato, algo com esses dois processos e que esteja alimentando um processo de raiva, defesa ou agressão. E a partir daí, você começar a traçar estratégias para tratar isso. Porque aí você vai pensar, o músculo de travamento, de fechamento, vai ter uma correlação maior. Porque o paciente abre a boca e não consegue ter essa mobilidade por muita tensão nesses músculos. E não são tensões associadas a músculo de fechamento, tipo, o paciente abre a boca e não fecha. Na verdade, a grande maioria ele está fechado e não abre. Concorda comigo? Quem aí verifica no seu paciente, ele não abre ou não fecha a boca? Só para eu dar clareza para isso que eu estou falando. Eu quero saber exatamente o que você tem no dia a dia para a gente focar nisso. Ele não abre ou não fecha a boca? Fala aí para mim. No meu dia a dia clínico, na maioria dos meus alunos, tenho mais de 500 alunos, é problema de abrir a boca que chega nos consultórios. O paciente está travado e não consegue abrir 2 dedos, não consegue abrir 3 dedos, a boca não consegue abrir a boca para comer uma maçã, um hambúrguer, não é isso? E dentro desse processo, o principal erro que a gente encontra é que você verifica, sim, a tensão, a dificuldade do paciente abrir a boca, e essa musculatura extremamente irritada, ela é submetida a um estresse local. Quais são os principais estresses locais? Massagem e desativação de pontos de tensão por outros recursos, tá? Além disso, se coloca também para o paciente placas miorrelaxantes. Não é isso? Dentro desse processo ainda tem algo mais agressivo, que é quando se coloca o Botox, que é a toxina botulínica para diminuir a tensão. Esse daqui é que não deve mesmo ser considerado. No final, se der tempo, eu vou falar para vocês sobre isso. Então, dentro desse processo, se você tem um músculo que está dentro de uma articulação que tem uma tendência de fuga, de luta, de defesa ou agressão por algo que o paciente está vivendo, não é tratar a musculatura que está tensionada como causa que você vai solucionar o travamento da ATM, mas sim você entender que aquele travamento é uma consequência. Então, coloca aí nos comentários, quero ver todo mundo. O travamento é consequência, não causa. A tensão muscular, melhor, a tensão muscular é consequência, não causa. O que é que a gente tem dentro do processo de luta ou fuga? Aumento da tensão muscular para gerar a defesa. E isso é por meio neurofisiológico, por estímulo trigeminal, por estímulos de vias, né, neurofisiológicas simpáticas que estão hiperativando o sistema estomatognático. Faz sentido aí para vocês ou não? Quem está acompanhando aí, se faz sentido para vocês, coloca assim. Faz sentido. Quem faz sentido para vocês, já traz aí para mim. Pensando nisso,
eu tenho músculos de fechamento da boca. Veja agora a oportunidade de você se tornar efetivamente um profissional de referência, que é fazer aquilo que ninguém faz, que é abordar o paciente da forma que ninguém aborda, onde você tem uma estratégia neurofisiológica. E se você tem o travamento associado com tensões dos músculos mastigatórios, você tem um travamento associado intrinsecamente com a hiperatividade trigeminal. Não é isso? Então, coloca aí, hiperatividade trigeminal. Randy, mas não é uma tensão muito grande e um apertamento da articulação? Isso é a exposição, é a ponta do iceberg, é aquilo que você consegue ver, mas não é isso que deve ser tratado e que precisa ser analisado por você. O que você precisa analisar é toda a cadeia lesional, toda a sequência de estímulos capaz de causar esse disparo, que é o travamento a partir de um estímulo. Ok? E dentro desse processo, o que é que você precisa saber para selecionar uma melhor técnica de tratamento? A primeira coisa é que, se esse travamento tem relação com os estímulos trigeminais de centros superiores trigeminais, eu tenho um travamento que precisa ter um nervo trigêmeo mais funcional, uma neurofisiologia melhor, uma execução melhor dos seus estímulos. E para isso, você precisa entender como esse trigêmeo está sendo estimulado, como esse trigêmeo está sendo sobrecarregado, como esse trigêmeo não está funcionando bem. E dentro desse processo de entendimento, o paciente começa a ver que, diferentemente de várias consultas que você vai, você não está falando a mesma coisa, você não está falando de, você precisa de uma placa de miorrelaxante. Não. Porque a placa miorrelaxante, ela já vai lhe colocar no estímulo para cuidar da consequência e não da causa. Então, a gente tem que focar na causa, não na consequência. Coloca aí nos comentários, foco na causa, não na consequência. A placa miorrelaxante, ela vai trazer uma tendência de tentar diminuir a consequência desse travamento, desse apertamento muscular. Não vai tratar o apertamento. Faz sentido ou não? Coloca aí foco na causa, não nessa consequência. E dentro da sequência lógica, quando você começa a argumentar com o paciente, geralmente os pacientes com disfunção de ATM, apertamento, bruxismo, eles apresentam uma dinâmica muito grande em relação a isso, uma dificuldade muito grande de tratamento, ele já tem experiências quanto a isso, tá? E ele sabe tudo que já falaram para ele, que não resolveu, e ele está vendo uma posição, um comportamento seu diferente. Opa, aqui tem nexo, aqui tem lógica. E essa lógica, esse nexo que lhe coloca em posição de destaque e de referência para ele. E diante disso, vários dos meus alunos já começaram a entender. Se tiver aluno aí meu, diga aí, é verdade, é verdade. E consegue eliminar mais rapidamente esse tipo de tensão e comprometimento muscular no profissional, no paciente de disfunção de ATM, de forma a trabalhar na base da restauração da função do trigêmeo. E depois,
só depois focar no trabalho associado com o músculo. E dentro desse processo, o que é que a gente tem? A zona trigeminal. O trigêmeo de base é assim: nós temos um núcleo maior do trigêmeo, núcleo de Gassner, que está dentro da fossa temporal, na fossa média do crânio, que dele sai 3 ramos. E dele vai para o sistema nervoso central 4 núcleos. E aí o que acontece? Todos esses estímulos de aferência que venha através das terminações nervosas trigeminais chegam dentro do sistema nervoso central e vêm como uma eferência, como um estímulo contrátil, como estímulo de hipersensibilidade. E o que é que você precisa entender? Que várias pessoas estão passando por níveis de estresse elevado, mas tem pessoas que não sentem o travamento, que não sentem o apertamento, e já tem essas pessoas, outras, que possuem isso de uma maneira exacerbada. Verdade ou não? Coloca aí. Sim, verdade. Quando você pensar nisso, quem está comigo, coloca aí, se não é verdade. E tem gente até com um nível muito maior de estresse do que a outra pessoa que tem o travamento e que não sente, não tem histórico de travamento. O que é que eu quero dizer com isso? É que existe o corpo que tem o estresse e existe o outro corpo que tem o outro nível de estresse. Então, o fato do paciente estar com o apertamento tem a associação direta com o comprometimento trigeminal através das suas zonas de aferência, de propriocepção, de assimilação do estímulo. E quando você observar isso, você agora vai buscar as formas de excitabilidade do trigêmeo, como o trigêmeo está sendo afetado. E aí presta atenção, porque nem todo mundo fala disso, a gente não tem acesso facilmente. Ninguém nunca falou comigo sobre efetivamente essas relações trigeminais na faculdade, em pós-graduação. Eu tive que buscar e me capacitar, especializar diretamente. Eu estou passando para você já anos e horas de estudo para que você não perca tempo nem erre como efetivamente eu já errei e vários meus alunos já erraram. E aí presta atenção, quando você tem uma terminação nervosa, quando você tem uma estrutura nervosa, ela tem área de pele, área de ossos, área de músculos, tá? Ela tem área vascular e até mesmo visceral, que corresponde a ela e que qualquer agressão de forma excessiva vai conduzir esse estímulo para o sistema nervoso central, trazendo uma eferência, não apenas para aquela terminação, trazendo uma resposta para todo o trigêmeo. E a partir daí, dentro do processo de luta ou fuga, de uma simpaticotonia, você tem efetivamente uma necessidade de aumentar a contração muscular. E aumentando essa contração muscular, você vai desenvolver cada vez mais uma tendência de qualquer tipo de gatilho cursar com o travamento da mandíbula. Faz sentido aí para você, gente? Esse conceito, esse entendimento é determinante para quem quer se tornar referência em ATM e ter mais e melhores resultados. Em conseguir construir um processo terapêutico onde o paciente consiga sair do atendimento já sem dor.
consiga sair do atendimento sem o travamento. Eu tenho vários casos, relatos de alunos que já foi atender urgência de paciente com travamento e o paciente ficou impressionado como foi rápido esse desamarrar. Essa vai desmanchando igual manteiga. Por quê? Porque você vai na origem do problema e não na consequência, não na sintomatologia, né? E a partir disso, o paciente vai começar a ter grandes comprometimentos da vida e é onde, de fato, ele vai lhe colocar no céu, vamos dizer assim, como um profissional que é capaz de devolver a qualidade de vida dele. Porque o profissional com histórico de travamento, ele tem um histórico de problema para se alimentar, ele tem um histórico de problema para falar, ele tem um histórico de dificuldade de sono, de concentração. É verdade ou não? Quem aí tem esse tipo de paciente sabe. São queixas associadas que muitas vezes, para alguns pacientes, incomodam mais do que a própria dor local. O fato dele não conseguir diminuir a sua capacidade funcional, o fato dele ter a sua qualidade de vida limitada é até pior do que o sintoma localmente. Então, por isso, esse novo tipo de paciente precisa de um novo profissional. Esse novo tipo de paciente precisa de um novo profissional que entenda ele como a sua essência, desde a causa das disfunções neurofisiológicas, justificando o problema mecânico. O que é que tem feito o paciente ficar cada vez mais crônico e desesperado? É exatamente você ter uma disfunção de ATM, um apertamento muscular, um travamento e você não conseguir identificar o ciclo de origem de gatilho desse problema do paciente. E a partir desse momento, você pode estar sendo, no lugar do reabilitador, um estimulador para um novo travamento. Porque você está dando mais estímulo em uma zona que não é para receber estímulo, que vai receber uma resposta de proteção. Veja isso. Então, o foco tem que ser na causa da disfunção neurofisiológica desse apertamento. Coloca aí, gente, foco na causa. Esse é um conceito que parece muito banal, mas que na prática é muito difícil de você conseguir aplicar. É muito difícil de você conseguir reproduzir. E diante desse contexto, saber construir esse raciocínio clínico com testes específicos, com dinâmicas específicas, faz total sentido. Quem aí tem limitação de abertura da boca e está participando ao vivo aqui, fala comigo, coloca assim, eu. Coloca assim, eu. Por que eu quero saber? Porque, de fato, você que tem limitação de abertura, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Sabe exatamente e se identifica com isso. E olhe, não é porque você é profissional que você não vai ter. A grande parte dos profissionais hoje que estão se tornando referência ATM, estão atuando nessa área, são profissionais que viveram isso na pele, são profissionais que não conseguiram tratamento e viram uma possibilidade enorme de se especializar na área porque procuraram profissionais e não encontraram. E aí é onde está o grande detalhe de tudo. É que quando você sofre na pele, você começa a dar valor.
Quando você sofre na pele, você vê que o paciente realmente vai pagar para você o que ele tiver de condição de pagar, porque de fato é uma alteração, é um problema que o paciente não aguenta abrir os olhos, abrir e fechar a boca, dormir, não consegue ficar em paz diante desse processo, tá? Então, o travamento, tá? Ele não é algo mecânico. Coloca aí, o travamento não é mecânico, é neurofisiológico. O travamento não é mecânico, é neurofisiológico. Isso é um diferencial enorme, uma condição clara de você se destacar dentro do processo de travamento do seu paciente. Porque o travamento parece ser mecânico, mas tem uma disfunção neurofisiológica por trás, por vias aferentes trigeminais e eferentes, onde o sistema mastigatório está em tensionamento. Então, gente, hoje o que tem me deixado mais reflexivo, pensativo, vamos dizer assim, é a quantidade de pacientes que vem surgindo em detrimento da quantidade de profissionais com dúvidas básicas sobre disfunção de ATM. Dúvidas de ser tão intensas de que a pessoa tem medo de tocar no paciente. Quem aí tem medo ou já teve medo, coloca aí. Eu tenho medo, já tive medo nesse processo. Porque é um conceito, uma questão de tanta peculiaridade que você fica com medo de piorar a dor do paciente. E nada contra isso. É normal, porque você não teve um acesso. Olha, eu conheço pessoas da minha área, da osteopatia, da quiropraxia, com grande dificuldade e medo de tratar. Eu já tive pessoas da ortopedia funcional dos maxilares, alunos, cirurgião bucomaxilo, que limitados, que dizem, pô, eu não vejo o que fazer e às vezes opto por um procedimento cirúrgico que não tem, eu não tenho tanta clareza se o paciente vai melhorar, né? Ortodontista que colocam muitas vezes aparelho numa tentativa, mas não tem certeza se aquilo é efetivamente um problema. Verdade ou não aí? Verdade ou não? Quem aí conhece histórias parecidas com essas? Coloca aí eu. Então, são essas histórias que têm trazido uma oportunidade enorme para quem é referência ganhar essa parcela do mercado, uma vez que os pacientes estão desesperadamente procurando esse tipo de profissional, né? Esse tipo de profissional.